Alegria imensa, né? Receber cada uma de vocês. Eu não tenho dúvidas, né, que nessa tarde nós temos aqui no nosso plenário pessoas, entidades e instituições que fazem a diferença sobremaneira no nosso município, e algumas têm a capacidade, inclusive, de atingir além do nosso município. E um parceiro fundamental desse trabalho que vocês realizam é justamente o município de Patos de Minas. Na última audiência pública, em que nós tivemos a feliz oportunidade de receber a todos, de ouvi-los, de falar das demandas, das carências, nós tivemos aí uma grande questão, que foi a nova lei federal, que não é tão nova assim, mas que ainda não havia sido colocada como grande parâmetro para que a gente pudesse ter acesso às subvenções. Dito isso, duas coisas foram acordadas e eu penso que nós fomos felizes nas duas. A chegada do decreto, né, o decreto ele surge exatamente junto com essa oportunidade, e o próprio curso, que é uma oportunidade para que a prefeitura, as entidades e mais as pessoas que estão ligadas a esse contexto pudessem entender quais são os critérios, principalmente que o município vai exigir das entidades para que se possa ter acesso, seja aos convênios, seja às subvenções. Então, nós já temos aí o adiantado da hora, já são quase 2h10, nós combinamos para as 14 horas, não vamos atrasar, vamos tentar ser britânico nesse processo, né? Eu tenho uma outra questão que eu tenho que atender, mas eu penso que as pessoas, os atores principais dessa questão estão aqui conosco, que é a equipe da prefeitura, mais a equipe que ajudou a organizar esse curso e principalmente aqueles que participam das entidades. Dito isso, né, mais uma vez eu cumprimento e parabenizo a cada um e a cada uma, a equipe da prefeitura, e já vou passar a palavra para o doutor Jadir, que vai fazer a abertura com a fala dele, e na sequência ainda teremos o doutor Joanes, o Júlio César Martins, o Marcos Vinícius e a senhora Gisele, que farão também explanações a respeito de todo esse processo da lei. O decreto já chegou por e-mail para nós. Aqueles que precisarem do decreto, inclusive quiserem acompanhar pelo smartphone, alguma coisa assim, é só solicitar aqui para o Baltazar, que ele tem como disparar um e-mail, ou o próprio Vicente, tem como disparar um e-mail direto no celular de cada um, porque aí você vai poder visualizar a lei. Como foram mais de 40 páginas de decreto, e chegou agora há pouco, não conseguimos viabilizar isso, papel para cada um. Mas cada um vai poder acompanhar de modo eletrônico, tá bom? Gente, bom curso para vocês e parabéns, eu espero que a gente consiga escrever aí mais uma vez uma nova história com relação à importância das entidades e das associações do terceiro setor aqui no nosso município. Boa tarde e bom trabalho. Doutor? Obrigado, vereador. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria só fazer uma pequena introdução. Quem vai falar com vocês, doutor Joanes, pela Procuradoria, a Gisele, que é a controladora, o Marcos Vinícius, que é o diretor de convênios, e tem aqui também servidores da Controladoria e da Central de Diretoria de Convênios, para esclarecer alguma situação. Eu queria dizer que, para o município, a parceria, que é o que a Lei 3019 usa, ela é muito importante no sentido de executarmos essas políticas públicas, principalmente de assistência social. E que essa lei ela é bastante complexa. O que nós vamos apresentar aqui hoje é um breve estudo, não é uma coisa pronta e acabada, porque o direito, inclusive, é dinâmico e ela própria, nós mesmos não a compreendemos, às vezes, em toda a sua complexidade. E quero dizer que o que está sendo falado aqui hoje é uma interpretação, é um entendimento que nós hoje temos relativo à lei e ao decreto que foi instituído. Mas que não quer dizer que seja a palavra final do Poder Executivo. Cada convênio terá que ser analisado dentro das suas peculiaridades e na sua individualidade do objeto que está sendo acordado entre as partes. E para se ter uma ideia, Belo Horizonte, que é um município muito grande, já editou 2 decretos. Ou seja, editou um, revogou, editou outro. Por quê? Porque surgem, durante a execução, algumas controvérsias, alguns novos entendimentos, ou uma maneira diferente de ver
como deve ser executado essas parcerias. Então, às vezes, há necessidade de modificações. E aqui quem vai falar no sentido, embora sejamos servidores municipais, não é a prefeitura. Nós estamos falando o entendimento que nós temos dessa lei e desse decreto. Porque amanhã pode dizer, mas vocês falaram isso lá no curso, agora está exigindo diferente. Pode ser que às vezes fale e lá teremos agora um novo entendimento. Mas o que nós queremos entender é que esse regulamento, essa lei, veio aproximar as entidades do poder público, no sentido de colocar regras, fugir da pessoalidade, ou seja, implantar a impessoalidade. Aqueles que se enquadram, aqueles que se enquadrar nessa situação, terão direito e vão participar desse processo. Por isso as regras elas vão limitar e criar uma relação mais próxima um do outro. E é assim que o Poder Executivo quer, ser próximo dessas entidades, nessas parcerias. Passo então para que eles falem com vocês aqui para detalhar um pouco da lei e que vocês fiquem à vontade e tenham um bom curso. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Joanes. Atualmente eu ocupo o cargo de procurador do município de Patos de Minas. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal por esse convite. É uma honra estar aqui falando para as entidades, para as pessoas que militam no dia a dia desse trabalho solidário, né, que a gente sabe que não é fácil, mas que tem a sua gratificação, que é levar um pouco de amor, de carinho para as pessoas necessitadas. Eu queria aqui que a gente explanasse primeiro toda a parte jurídica e deixasse para que as perguntas ficassem ao final, porque como o tema é um pouco extenso e nós nos reservamos falar para vocês a respeito do que toca praticamente as entidades. Não vamos entrar em outros assuntos que são mais polêmicos da lei, porque isso aí vai ser dirimido através de pareceres do Tribunal de Contas, pareceres jurídicos de Procuradoria, provavelmente do Poder Judiciário, se não do Congresso Nacional, porque a lei ela é um pouco conflituosa, às vezes, de interpretação, e ela tem gerado um pouco de polêmica. Tanto é que todo mundo, quando teve notícia dessa lei, ficou de cabelos em pé, né? Então, eu vou iniciar minha fala tratando da Lei 13.019, que veio para normatizar as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Ora, o que é o objetivo dessa lei? O objetivo dessa lei é regulamentar uma questão que alguns municípios e que o poder público não tinha, às vezes, uma regra específica para estabelecer determinada forma de parceria. A Lei 13.019 veio criar essas regras, são muitas, inclusive, mas que para direcionar essas parcerias. O poder público, nós sabemos que ele é pautado por alguns princípios, né, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, que é a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios agora serão aplicados também às entidades. Então, as entidades agora, a partir de agora, terão que seguir rigorosamente esses princípios. Por quê? Porque estão traçados na Lei 13.019. Essa lei, ela sofreu uma alteração através da Lei 13.204. Por aí vocês podem observar que logo que ela saiu, ela já sofreu uma alteração. Lá no final dela, no artigo 88, se eu não salvo engano, estabelece que todos os municípios e os estados, logicamente, deverão regulamentar através de decreto as disposições desta lei. O município de Patos de Minas, como foi anunciado aqui, acabou de regulamentar através do decreto 4.366. Este decreto irá também traçar todas as regras para as parcerias no âmbito do município de Patos de Minas e as associações. A Lei 13.019 traz um novo regime jurídico. Por que esse novo regime jurídico? Antes, eram firmados convênios. Então, a gente via falar, vamos firmar um convênio com a entidade tal.
a partir de hoje, a Lei 13.019, ela excluiu a expressão convênio para o poder público com as entidades e passou a instituir 3 institutos. Esses institutos são o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de colaboração. Essas parcerias, elas seguem uma lógica, que é a lógica da instância de monitoramento, avaliação, gestor da parceria e foco de resultados. Tudo isso aqui vai ser tratado mais adiante. Então, aqui vocês veem que a Lei 13.019, logo no seu caput, ela já traça todos os requisitos. Olha lá, regime jurídico de parcerias. Entre quem? Administração pública e organização da sociedade civil. Em regime de mútua cooperação, terá que haver reciprocidade entre poder público e as entidades. Correto? Mediante o quê? Execução de atividades e projetos. Todos os projetos e atividades apresentados devem ser efetivamente executados. Se não executado, mais adiante nós falaremos sobre as sanções a respeito disso. Tá bom? E serão executados em planos de trabalho, inseridos em quê? Nos 3 termos que nós falamos, nos 3 instrumentos, que será o termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. As organizações da sociedade civil. Quais são essas organizações da sociedade civil? São as entidades privadas sem fins lucrativos. O que significa isso? Essas entidades não poderão auferir lucro, não poderão distribuir resultados ou sobras de qualquer natureza. Essas entidades deverão aplicar toda a sua renda, tudo que ela obter, na integral consecução do respectivo objeto social. Não há distribuição de lucro entre presidente, entre diretoria, entre conselho. É tudo voltado para a entidade. Sociedades cooperativas. A lei entendeu em incluir as sociedades cooperativas, aquelas regidas pela Lei 9.867. Essas sociedades cooperativas, de regras, a lei já traça quais são elas. São as integradas em situação de risco, por pessoas em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, aquelas alcançadas por ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda, as voltadas ao fomento, educação, capacitação de trabalhadores rurais, capacitação de agentes de assistência técnica, assistência rural, dentre outras. Vocês estão percebendo que a finalidade dessas cooperativas são todas destinadas ao interesse público? Não se verifica aqui uma cooperativa de crédito. Ela não está prevista na lei. Ela está prevista, a lei prevê sociedades cooperativas destinadas ou voltadas às atividades de interesse público ou de cunho social. A lei também abrange as organizações religiosas. E aqui quero chamar a atenção. As organizações religiosas que dediquem a atividades e projetos de interesse público, de cunho social, distinto da celebração do culto, distinto das atividades eminentemente ou exclusivamente religiosas. O CNPJ dessa entidade tem uma destinação específica. Não se pode misturar a entidade igreja ou de culto religioso com a de destinação de cunho social. Mesmo porque o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, veda qualquer relação do poder público com igreja ou cultos religiosos. Tá bom? Mais adiante, nós temos os casos em que não se aplica a lei do marco regulatório. A lei do marco regulatório não se aplica às transferências de recursos internacionais, aos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, todas essas aqui têm leis específicas, aos serviços complementares do SUS, aos termos de compromissos culturais, que é a Lei da Cultura Viva, aos termos de parcerias celebrados com as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, que tem regramento específico,
Então, a Lei 13.019 não se aplica a essa forma de entidade, não se aplica aos diversos planos do governo federal, como o PAED, o PENAI, o PDD e o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E também não se aplica aquelas contribuições, anuidades ou taxas associativas. A exemplo que nós temos aqui no município, a Amapar. Então, essa lei não se aplica à Amapar. Nesse caso, formaliza-se um termo de convênio. E também não se aplica às parcerias da administração com o Sistema S, que é Senai, SESC, SESI, SEBRAE e SENAC. Então, a Lei 13.019, em seu artigo 3º, já traz o rol de entidades que não serão aplicadas à Lei 13.019, mas serão aplicadas regras de leis específicas do qual se enquadram. Planejamento e gestão administrativa. A Lei 13.019, que trata das transferências voluntárias, passa a ser regida nos seguintes instrumentos. Órgãos públicos, entre órgãos públicos será celebrado convênio. Então, quando houver a participação de um órgão público com outro, não haverá necessidade de aplicação da Lei 13.019 e será firmado um convênio de acordo com a Lei de Licitações. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos com celebração de convênios e contratos referente ao serviço complementar do SUS. É a previsão do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aqui, a organização social, através da Lei 9.637, as OCIPs, como falamos anteriormente, a Lei 9.799, e para a Lei 13.019, as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, quais sejam as entidades, associações e fundações. A Lei 13.019 traz instrumentos jurídicos que visam aperfeiçoar o ambiente jurídico. Por que isso, aperfeiçoar o ambiente jurídico? Porque, na verdade, não tínhamos uma norma que tratava de forma ampla a respeito das parcerias. Eu não sei se tem alguma entidade aqui, mas as entidades que poderiam tentar firmar parcerias em outros municípios, e em diversos municípios, cada um tratava o assunto de forma diferente. Veio, então, a lei para trazer um ambiente jurídico mais tranquilo, trazer mais segurança jurídica, valorização das entidades, das organizações da sociedade civil, transparência na aplicação dos recursos e efetividade nas parcerias. Ora, segurança jurídica. Por que segurança jurídica? Agora nós temos uma norma, o que pode e o que não pode. Haverá divergência de interpretação? Toda norma, sempre haverá divergência de interpretação. Valorização das organizações da sociedade civil. Por quê? Ante a transparência e a efetiva e correta aplicação dos recursos, as organizações terão respaldo e terão um nome a zelar. Terá a conhecida ou chamada na lei ficha limpa, que antes não se era observado. A lei trata disso, mais adiante nós veremos. E, logicamente, a consecução do interesse público, que é também a vontade da sociedade. Os instrumentos jurídicos, agora falaremos especificamente dos 3 instrumentos jurídicos previstos na lei. O primeiro deles é o termo de colaboração. O termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, para a consecução das finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública que envolvam transferência de recursos. Primeira situação e primeiro requisito do termo de colaboração. A proposta, a iniciativa aqui, de regra, parte da administração pública. Ela entende que é necessário firmar uma parceria para determinada atividade. O que ela faz? Ela vai abrir um chamamento público, chamando entidades para determinado interesse público. A proposta, então, parte dela. Por quê? Porque no termo de colaboração envolve transferência de recurso. Havendo transferência de recurso, repasse de recurso, necessariamente haverá de se fazer o chamamento público.
Correto? Então, o primeiro requisito, proposta, iniciativa da administração pública, e o segundo, transferência de recurso. O outro termo que nós temos é o termo de fomento. O termo de fomento, sendo o mesmo instrumento estabelecido, né, para a formalização de parceria, ele tem um diferencial do termo de cima, qual seja, a iniciativa é da entidade, é da associação. Ela que propõe ao poder público firmar uma parceria. Ela leva o seu plano de trabalho até o poder público e fala, poder público, eu tenho a intenção de firmar uma parceria. Logicamente, essa parceria não será firmada de imediato, porque como haverá no termo de fomento transferência de recurso, deverá se haver um chamamento público. Correto? O outro instituto, que é o acordo de cooperação, ele é um acordo mais diferenciado, porque ele não tem tanta exigência quanto os outros dois anteriores. O acordo de cooperação é instrumento em que não envolve transferência de recurso público. O acordo de cooperação, ele não envolve repasse de recurso, portanto, desnecessário o chamamento público. Não haverá necessidade de se fazer o chamamento público, correto? Ele não exige, então, a prévia realização desse chamamento. Mas, como toda lei tem exceção, a Lei 13.019 e o decreto municipal traz como exceção quando se for celebrar comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento patrimonial, exige-se o chamamento público. Então, essa forma aqui, ela é mais simples, ela é simplificada, mas havendo essas outras situações excepcionais, deverá se fazer o chamamento público. O monitoramento, nesse caso, a avaliação será simplificada se disposto no instrumento, né? A prestação de contas também será de forma simplificada. Nos outros termos, será de forma mais abrangente. Fases, né, da lógica processual da Lei 13.019. A parceria entre órgãos da entidade de administração pública e a organização de sociedade civil envolve 5 fases. A primeira delas é o planejamento e gestão administrativa. Deverá ser feito um plano, né, para que se inicie essa possibilidade de parceria. Deve-se haver também uma gestão administrativa. Logicamente, sem o planejamento e a gestão, o acompanhamento, a parceria não poderá ser firmada. Seleção e celebração da parceria, né? Seleção das entidades, chamamento público, celebração, instrumentalização, qual forma de instrumento será utilizado? É o termo de colaboração, é o termo de fomento ou o acordo de cooperação. A execução dessa parceria, essa execução, a forma que ela será executada, o andamento todo o trabalho realizado, tudo será acompanhado e monitorado por uma comissão de avaliação. Ao final, chega-se e deságua-se da prestação de contas. O que vocês estão vendo aqui não é nada diferente do que já se fazia. Os passos aqui agora estão traçados na lei. A única diferença é essa. Tudo era feito no âmbito do poder público, mas sem uma regra específica para que pudesse nortear tanto o poder público como a administração, como as entidades. Essa nova lei, então, ela deverá conhecer, com a nova lei, as organizações deverão conhecer bem os recursos necessários para a sua realização. A entidade deve saber o que ela necessita, deve ter isso em mente e colocar tudo isso no papel documentado e instrumentalizado. A entidade agora, ela não pode ter por projeção, eu vou projetar isso e se der no final, eu executo, se não der, eu não executo. Ela vai ter que cumprir todas as fases de acordo com o que ela apresentar no seu projeto. A partir deste conhecimento, a entidade poderá planejar atividades que pretende realizar em um determinado período e os resultados que pretendem alcançar. Então, ela precisa estabelecer e planejar todos os seus resultados e atendê-los. Aqui uma frase bem interessante,
dizem que quem faz um bom planejamento já realizou 50% das tarefas a serem desenvolvidas. E realmente, quem planeja já está com o caminho bastante adiantado. Seleção. Decisão e seleção e transparência. A administração pública pode pretender celebrar parceria para a consecução do seu plano de trabalho com o objetivo de implementar suas políticas públicas. A administração pública ela pode chamar as entidades para colaborar, para firmar uma parceria com ela, para que ela possa executar suas políticas públicas. Ora, todos sabem disso, que o surgimento de todas essas entidades decorreu da necessidade do poder público de atender as demandas da sociedade e ele não ter recurso financeiro, não ter pessoal, às vezes não ter know-how disponível para isso. E o que seria o ideal? Criar-se as entidades, as associações, para que executasse todas essas políticas públicas. Com essa Lei 13.019, ela vem simplesmente estabelecer a forma que isso vai ser feito. Tá bom? A parceria deve ser de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público recíproco. Por que a gente está sempre colocando reciprocidade e consecução do interesse público? E por que isso? Porque uma regra bastante difundida nessa lei é atender ao objetivo social que a parceria se propõe. A partir de agora, as entidades deverão estar atentas a observar o seu plano de trabalho e o seu projeto. Não adianta a gente formalizar um projeto e chegar lá no poder público e falar, eu não consigo fazer. A lei não permite isso mais. Ela tem essa exigência. Logicamente, tem as suas nuances e as suas possibilidades de correções. Seleção. A administração pública deverá manter em seu site oficial a relação das parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil e dos respectivos planos de trabalho. Aqui nós estamos tratando do princípio da publicidade e da transparência. Esse princípio aqui, agora, ele é regra expressa na lei. Tanto o poder público como as entidades terão que divulgar, manter sites informando tanto as suas parcerias como os planejamentos firmados. A administração pública deverá agir com transparência ativa ao longo do processo seletivo, ou seja, ao longo do chamamento público deve haver toda essa publicidade. E também no caso de dispensa e inexigibilidade do chamamento público, que será tratado adiante. Situações essas que, quando desnecessário essa publicidade, o gestor público deverá motivar o ato. Todo ato da administração pública deve ser motivado e justificado. Exceções ao chamamento público. Logicamente, a regra é o chamamento público. E, como dito, toda lei traz suas exceções. Uma das exceções da não aplicabilidade do chamamento público, e aqui chama a atenção de todos, a não exigência do chamamento público não implica em exclusão das demais exigências previstas na Lei 13.019. Aqui nós estamos falando só de não exigência de chamamento público, mas as demais regras, as demais exigências da lei devem ser observadas. Não aplicabilidade nos termos de colaboração e termos de fomento que envolvam recursos de emendas parlamentares. Não se aplica o chamamento público quando for termo de fomento envolvendo emendas parlamentares. Não se aplica também nos acordos de cooperação que não envolver compartilhamento de recurso patrimonial, é que nós tratamos anteriormente. No acordo de cooperação, como não há repasse de recurso, logicamente não se exige o chamamento público. Dispensa do chamamento público. Quando haverá dispensa do chamamento público? A dispensa do chamamento público ocorrerá, no primeiro caso, em que houver urgência decorrente da paralisação ou iminência de paralisação de atividades de interesse público. Houver algum relevante necessidade de um serviço público, haverá a dispensa de licitação, de chamamento público. No caso de guerra, calamidade,
grave perturbação da ordem pública e ameaça à paz social. Quando se tratar de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança. Esse caso aqui comum é no caso de proteção de testemunhas. Tá? Dispensa-se o chamamento público para firmar sua parceria com a entidade para a proteção de testemunhas. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de saúde, educação, assistência social, desde que essa entidade parceira esteja previamente credenciada no órgão gestor. Aqui, no caso daquelas entidades que já estiverem credenciadas no órgão, né, na administração, elas estão dispensadas de chamamento público. No caso de inexigibilidade, né, eu queria falar aqui uma coisa para vocês, é o seguinte: a dispensa do chamamento, ela é discricionária do poder público. Tá? Já no caso de inexigibilidade do chamamento, ela é vinculado, é só nessas duas situações, ou seja, quando o objeto previsto tiver envolver algum acordo internacional, e o outro caso, que de regra vai atingir o município de Patos de Minas e as entidades, que é o caso de se tratar de subvenções. Nas subvenções, como já vem a lei de subvenção prevendo a destinação de recursos às entidades, a lei faculta, né, autoriza que se faça através de inexigibilidade, ou seja, não haverá necessidade do chamamento para essa questão. Passando mais adiante, nós temos a seleção e celebração. O chamamento público, né, ele obedece a algumas formalidades legais previstas na Lei 3.019. É um instrumento, né, em que o poder público manifesta a sua vontade de celebrar uma parceria com a finalidade de selecionar a melhor proposta. O poder público vai selecionar a melhor proposta, aquela entidade que propor um melhor plano de trabalho, uma melhor consecução, um melhor objetivo, ela vai ter que traçar tudo isso. Para que se faça, né, o chamamento público, de regra nós temos o edital. E o edital deverá conter alguns requisitos necessários exigidos pela Lei 3.019 e alguns facultativos que o poder público poderá inserir, desde que não violem, logicamente, a Lei 3.019 e demais normas esparsas. O edital deverá ter uma publicação antecipada de 30 dias, deverá prever uma programação orçamentária, o tipo e o objeto da parceria, ele deverá trazer no seu bojo o tipo e o objeto da parceria, datas, prazos, condições, o local, a forma de apresentação das propostas, datas, critérios de seleção e julgamentos das propostas. Esses requisitos devem vir expressos no edital. O edital é a regra do chamamento público. Ele é um regramento que deve ser observado. Descumprido, logicamente, haverá desclassificação ou não recebimento de proposta. Deverá prever o valor ou teto para a realização do objeto. Deverá ter as condições de interposição de recursos, trazer as minutas dos instrumentos por meio do qual será celebrado a parceria e trazer também a comissão de seleção. Avaliação das propostas. As propostas deverão ser entregues, logicamente, no poder público, ou onde a entidade tiver interesse de firmar uma parceria, ou o poder público chamando também, estará designado onde será entregue as propostas. As propostas deverão ter a identificação da organização da sociedade civil participante do certame, devidamente instrumentalizada. Deverá conter a proposta e plano de trabalho. Deverá ter critérios eliminatórios e classificatórios. Concluída a etapa do julgamento, divulgar a classificação e abrir prazo para os recursos. A comissão de seleção poderá remeter recursos para o dirigente máximo. Havendo recursos, a autoridade competente irá analisar o recurso, né, interposto. Após a fase de recursos,
homologar o resultado, análise da habilitação da organização vencedora após encerrada a etapa competitiva. Vocês estão vendo que são muitos os requisitos a serem cumpridos, mas todos esses requisitos estão previstos na lei. Então não há que ficar desesperado com isso. Está tudo descrito na lei, está tudo descrito no decreto municipal, e toda essa documentação, ao longo do tempo, as entidades estarão já familiarizadas com toda essa normatização. Os requisitos para a celebração da parceria: adequação da organização da sociedade civil à lei federal. Chama atenção para as entidades com relação, isso aqui vai ser tratado daqui a pouco, com relação à adequação dos seus estatutos. É uma exigência legal. Então, a primeira requisito para a celebração da parceria que o poder público verificará é: o estatuto está de acordo com a nova lei? Ele se adequa? Ele contém as cláusulas obrigatórias exigidas na lei federal e no decreto municipal? Objetivos de relevância pública deverão ser traçados no estatuto. Qual é o objetivo dessa entidade? Qual é a sua finalidade pública? Qual é o seu cunho social? A destinação do patrimônio no caso de dissolução. No estatuto agora deverá prever a destinação do patrimônio líquido da entidade em caso de dissolução ou extinção. A lei prevê que, nesse caso, ela deve destinar a uma entidade de mesma natureza ou similar. Deverá estar previsto isso no estatuto. Deverá conter no estatuto também princípios contábeis e normas brasileiras de contabilidade. Deverá ser elaborado por um estatuto e vistado por um advogado. E aqui, essa questão de vistado por um advogado é uma exigência no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso daí é previsão legal, que os estatutos sejam vistados e registrados. E esse registro no cartório competente, e aqui vai ser falado também mais adiante, é que dá a certidão de nascimento da entidade. É com registro. Sem o registro, ela não existe no mundo jurídico. Correto? Então, a certidão de nascimento dessa entidade é o registro no cartório. Demonstrar para os municípios 1 ano de existência, e aqui chama atenção, 1 ano de existência, mas também 1 ano de CNPJ ativo. O CNPJ deve estar ativo da entidade. Entidade com menos de 1 ano de existência não pode contrair parceria com o poder público municipal. Comprovação de experiência prévia. Isso aqui é uma situação que é um pouco complicada no âmbito de municípios menores. Por quê? Porque entidades recém-criadas ou com 1 ano de experiência, às vezes pretende firmar uma parceria com o poder público de um determinado objeto que ela nunca prestou ou atuou. E a lei veio como regra. Ela exige 1 ano de experiência ou naquela atividade ou atividade similar. A ausência de experiência não autoriza a contratação da parceria. Não autoriza a contratação da experiência. Experiência, sem nenhuma experiência, ela não pode firmar. E a lei veio para quê? Nesse ponto, para garantir que entidades que recém-criadas já venham ao poder público buscar recurso público e talvez não consiga nem atender as suas finalidades nesse primeiro ano de existência. Instalação, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades. As entidades, as associações deverão mostrar que tem instalação adequada, que tem espaço físico adequado, condições materiais adequadas, capacidade técnica e operacional para executar o plano de trabalho, o seu projeto e, logicamente, exercer a sua atividade, o seu objeto social. Regularidade fiscal, previdenciária, tributária, trabalhista, dentre outras. As entidades terão que apresentar todas as certidões regulares. Aquelas que não têm suas certidões regulares, providencie
para que possam firmar as parcerias. E aqui as parcerias não é só com o Poder Público Municipal. Vocês sabem disso, com o estadual e federal. Então, todos os entes exigem essa regularidade. Comprovante de endereço. Manter comprovante de endereço. Entidade com endereço em casa de parente ou em casa de... Não atesta o seu funcionamento. Deve-se haver, né, o espaço físico específico para isso. Comprovação do endereço de funcionamento. Cópia da ata de eleição do quadro do dirigente atual. Deverá ser comprovado, né, com ata de eleição do quadro de dirigente atualizado. Requisitos para a celebração da parceria. Primeiro requisito que nós temos para celebrar a parceria, nós estamos agora celebrando a parceria, é a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, RG, CPF e telefone. Cópia do estatuto registrado em cartório, foi aquilo que eu disse anteriormente. Ausência, e aqui é polêmico, mas a lei trata, e ela não é novidade, isso não é novidade, mas a ausência de parentesco com agente político ou dirigente de órgão. Isso aí já é tratado no decreto federal. O decreto federal da União já trata essa exigência de não haver nenhum parentesco com agente político ou dirigente de órgão. O dirigente da entidade que tem a intenção de celebrar parceria com o município não poderá ser parente de agente político de poder legislativo, executivo e judiciário, ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou de entidade da administração pública de qualquer esfera governamental ou respectivos cônjuge, companheiro, bem como parente em linha reta, colateral, por afinidade até segundo grau. Previsão legal expressa. E isso não é uma invenção dessa Lei 13.019. Já existe há tempo na esfera federal e nós temos também em outros regramentos com relação ao nepotismo, né, que traziam essa questão de parentesco. Se a entidade tiver entre seus dirigentes quaisquer parentescos com vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, prefeito, governador, presidente da República, não poderá firmar termo de parceria com o poder público. O parentesco envolve filho, genro, nora, pai, sogro, tio e cunhado. Irmão, logicamente, né? Além da vedação pessoal acima, nós temos previsões em leis orgânicas do município em que servidores municipais não podem contratar com o poder público. A nossa lei orgânica trata disso no artigo 31, inciso 3, salvo engano. Nenhum servidor poderá, então, contratar com o poder público, também por previsão na lei orgânica do município. Requisitos para a celebração da parceria. Aqui eu chamo a atenção para vocês de uma questão muito importante. A lei em estudo prevê a figura do dirigente da entidade em que a administração será responsável, de forma solidária, pela execução do termo de parceria. O dirigente, de regra, é o presidente da entidade, ele é responsável solidário com a prestação de contas da entidade. Ele carrega consigo a aprovação de contas, mas carrega consigo a rejeição das contas. A questão, de acordo com a Lei 13.019, será pessoal, transfere para a pessoa física do dirigente. Então, tenham atenção com relação a isso. O dirigente, bem como a organização da sociedade civil, deverá demonstrar que é ficha limpa, ou que seus efeitos estejam suspensos,
considerando que a entidade adquire status de ente público. A organização da sociedade civil, como eu falei lá no início da minha fala, ela agora adquire um status de ente público, logicamente não na mesma proporção, né, de União, Estados e Municípios, mas com relação à observâncias dos princípios da administração pública. O seu status agora de ente público, porque ela também faz execução de política pública com recurso público. Então, eu vou fazer uma pausa aqui a respeito da minha fala, vai entrar agora um outro palestrante. O que eu tinha de início para falar para vocês a respeito da lei da 13.019 são essas informações. A gente tinha combinado de ser ao final, vereadoras, se possível, tá bom? Eu vou passar agora a fala para o Marcos, que ele vai dar sequência na explanação da matéria. Obrigado, por enquanto. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O Marcos vai falar agora, depois o Júlio vai falar, tá, Júlio? A gente vai ter também uma pausa para o café, logo depois disso também. E todos esses slides e outras coisas também, a Prefeitura está montando um manual, o e-mail que vocês deixaram na portaria, na lista de assinatura, o pessoal já está despachando para os e-mails de vocês, como o Braz falou. É muita coisa, então não deu para imprimir, tá bom? Aí fica a critério de vocês lá. A gente vai passar para o Marcos agora, que é diretor de convênios, e vai falar especificamente sobre essa questão aí do plano de trabalho. Ah, tá bom. A dona Edmê está justificando sua saída. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos, representantes aí da Câmara Municipal, vereadores, vereadoras, representantes de entidades, demais visitantes. Vou estar dando prosseguimento aqui nas explicações aqui, no debate aqui. E a nossa parte aqui é falar especificamente sobre a documentação, né, referente ao plano de trabalho, o que tem que conter no plano de trabalho, né, e algumas outras informações a mais, né, que são importantes aí para você estar, né, preenchendo e adequando aí, né, para formalizar a parceria. Então ali deixa bem claro ali que tem que ter um documento apresentado pelo município, né, apresentando aí o parceiro mediante, né, o chamamento público ou não. No nosso caso aqui, na grande maioria aí o chamamento é dispensado, mas vocês têm que seguir aí todos os demais requisitos da lei. E o plano de trabalho. O que é o plano de trabalho? É o documento que descreve aí o conteúdo da parceria aí, né, da proposta que vai ser realizada. Né, vocês vão descrever qual que é a finalidade, os objetivos, a justificativa. Porque é muito fácil, né, a gente buscar captar um recurso num serviço público e não descrever, como não era anteriormente. Essa lei agora tem essa exigência aí, né, que exige vocês detalhar mais, né, colocar melhores informações a respeito do que vocês estão captando e o objetivo dessa parceria. A formalização aí também, como o Dr. Joanes falou aqui agora há pouco, né, deixou bem claro, a questão aí da dispensa, aí, os tipos de dispensa, de inexigibilidade, aplicabilidade, né, já deixou claro para vocês. E o plano de trabalho nada mais é que um planejamento da boa parceria da organização com o município. Ele também deixou bem claro aqui que se a gente faz um bom planejamento, a tendência é de a gente executar melhor essa parceria, de acordo com a sua finalidade. E também colocar lá todas as informações referentes aos custos, né, financeiros referente a essa parceria. Uma vez aprovado o plano de trabalho, passa a vincular toda a atuação da entidade na execução da parceria, principalmente, né, na fase de prestação de contas, que é uma fase que vem posterior. Uma informação também que eu acho que é importante colocar aqui, que esse plano de trabalho que vocês apresentam, ele vai ser direcionado diretamente para o secretário da pasta. Né, a gente vai recolher, a gente vai dar uma verificada nesse plano e a gente vai encaminhar para o secretário para ele dar a aprovação. Né, então, talvez aí eu veja algumas entidades aí, mas demora um pouquinho, está demorando e tudo. A gente encaminha direto para ele. Então, a gente fica no aguardo desse plano voltar para a gente dar andamento no processo. E pode haver aí ele pode ser aprovado esse plano ou não.
né? Se ele não for aprovado, ou vai surgir talvez algumas alterações que precisam de ser realizadas, eles vão chamar os representantes da entidade para fazer a devida alteração, né, e o ajuste. A lei, né, isso aí é regulamentado de acordo com a lei, né, federal a 13.019, no artigo 22. Né? E aí entra alguns requisitos, igual eu tinha acabado de falar aqui anteriormente. Né? Você vai descrever lá qual que é a realidade do objeto da parceria. Né? A gente sabe aí que tem diversas entidades aqui que desempenham diversos tipos de trabalho, então eles vão desempenhar, vão colocar lá no plano, né, o real, o que realmente faz. Né? Devendo mostrar o quê? Tem que ter nexo, tem que ter uma lógica, algum fundamento, né, para você estar captando esse recurso também no município. Entre a realidade, atividades, os projetos e metas atingidos. Né? Eu acho isso muito importante. Né? Acho que anteriormente não tinha isso. Né? Vocês vão pegar um recurso, né? Tem que ter algum objetivo, tem que ter alguma meta clara, tem que ter alguma forma de acompanhamento, porque senão fica muito fácil, né? Captar um recurso, ir lá e depois prestar uma conta X, Y, Z lá. Não, tem que colocar o que realmente está sendo feito, qual que é a meta, qual que é o objetivo, qual que é os ganhos que a comunidade, que a sociedade vai ter com isso. Colocar lá a previsão de receitas e a previsão de despesa. Previsão de receita é o valor que vai ficar disponibilizado lá, acordado, né, para cada entidade. E as despesas, né, seguindo lá se é subvenção, se é auxílio, se é contribuição, discriminar lá, detalhar direitinho lá qual que é a forma desse gasto. A forma de execução das atividades e do projetos, né, como elas vão ser atreladas. Definição de parâmetros a ser utilizados para a aferição das metas. Vocês vão ter uma meta, tem que ter algum parâmetro, algum mecanismo de acompanhar se essas metas estão sendo desempenhadas ou não. Aqui a gente entra um pouquinho na questão da formalização, já da assinatura do convênio, né, do termo de fomento, né, agora, antes era convênio, agora é termo de fomento. Então, algumas informações importantes que tem que estar lá, né, nesse termo, que eu chamo a atenção, que eu vejo muitos dirigentes de entidades aí preenchendo, assinando convênio aí, sem sequer ler o que está escrito lá. Então, vocês têm que ter muita atenção, né, não assinar algum convênio. Acho que a gente não pode assinar nenhum tipo de documento sem ler. Né, depois requer alguns questionamentos futuros. Né? Então, tem várias informações importantes aqui que o representante, o tesoureiro, tem que ler, que tem algumas responsabilidades, né, para os representantes da entidade. Né, que são... colocar lá na assinatura, no convênio, lá no termo mesmo, a descrição do objeto, as obrigações das partes, né, quando for o caso, né, e colocar o valor de total e como vai ser liberado esse recurso, a contrapartida, se for, né, o caso, de acordo com o artigo 35 da lei, a vigência e as hipóteses de prorrogação, tem alguns casos que podem ser prorrogados, a obrigação de prestar conta, né, dentro dos prazos, da forma correta, a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados aí nessas atividades. Depois nós vamos falar um pouquinho aí de uma responsabilidade de uma comissão de monitoramento aí, que é uma coisa nova. Quando ali ocorrer caso da entidade captar recurso e não tiver condições de gastar esse recurso na totalidade, tem algumas formas que tem que ter lá no termo lá de restituir esse recurso, né, que é o caso lá de titularidade, bens e direitos remanescentes de acordo com o objetivo da parceria. Acesso dos agentes de administração pública, aí, do controle interno, tribunal, aos processos, né, relacionados. Né, todos esses documentos aí, nós estamos sujeitos aí, Tribunal de Contas, está lá verificando. Né, o município é fiscalizado com isso aí também, então a gente tem que ter todo esse cuidado. A faculdade aí dos partícipes, né, rescindir o instrumento a qualquer tempo, com respectivas condições, sanções e delimitações e responsabilidades. O termo pode ser rescindido. Se vocês não estiverem cumprindo aí o objetivo da parceria, ele pode ser reincidido, sim, por que não? A indicação do fórum aí, né, caso não tenha algum desacordo, né, o fórum é aqui o município de Patos, na maioria das vezes. A responsabilidade exclusiva da entidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro da parceria, né, o tesoureiro da entidade, o presidente, tem as suas responsabilidades, eles assinam esse termo. A responsabilidade também pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, relacionados à parceria, que vai estar lá disponibilizado, informado no plano de trabalho.
Tem algumas informações aí que também o termo, a gente pode fazer um termo aditivo dessa parceria, né? Aí podemos ser de acordo, pode ser alterado, né, através do termo aditivo em algumas situações, né? Talvez as metas não conseguiram alterar as metas, então vai ter alguma alteração. Tem que ser comunicado aí, né, protocolar isso no mínimo 30 dias de antecedência, né, para a administração ter ciência disso, né? Não vão mudar o plano agora e protocolar amanhã, depois não, tem que ter um tempo, a administração tem que avaliar também. Ou também por redução ou acréscimo de valores a ser aportados aí na parceria. Tem alguns requisitos, né, fazer a alteração com os 30 dias antes, uma justificativa demonstrando, tem que ter uma justificativa plausível, né, com embasamento. Por que vocês vão querer fazer o termo aditivo? Qual que é a causa? A administração vai avaliar, né, e vai pegar um parecer técnico, né, jurídico para ver, né, a viabilidade disso aí. Também tem aí questões de denúncia e rescisão do termo também, né, como você comunicado, as obrigações de prestar conta e a devolução dos saldos em conta aí, se houver, as meninas aí da controladoria depois vai explicar isso aí melhor. E as hipóteses aí da rescisão unilateral, como a gente já tinha falado um pouco aqui. A constatação a qualquer tempo de falsidade ou incorreção insanável da parceria, protocolou o plano de trabalho lá, colocou que ia ter algum objetivo, ter algumas metas, e essas metas não tem nada a ver com o plano de trabalho. Então, o termo pode ser reincindido. A inadimplência da entidade em algumas cláusulas aí pactuadas, o não cumprimento também das metas, como eu falei aqui agora há pouco, o desacordo do plano, sem nenhuma justificativa plausível, aplicação financeira em desacordo com o plano de trabalho, a não aprovação da prestação de contas, né, dentro dos prazos estabelecidos, e o não atendimento a alguma notificação prevista, né, no caso de alguma irregularidade, e algumas, né, dificuldades que está tendo a parceria. A liberação dos recursos. Aí a gente vai fazer, né, faz todo aquele trâmite, né, é a etapa de execução, no momento da realização das atividades planejadas. Tudo isso aqui que nós estamos falando, tudo de acordo com o plano de trabalho, deixando isso aqui bem claro para vocês. Deverá observar aí se o cronograma de desembolso está previsto no plano de trabalho, se a entidade está com a documentação, igual o doutor Joanes colocou aqui, se ela está toda regular, toda de acordo com as exigências da lei, o cumprimento dos condicionantes estabelecidos no termo, e também, esse quarto aí é um aspecto que é importante também, porque tem que ver se o município tem disponibilidade financeira, né? Porque chega muitas pessoas lá e falam, quem o vereador indicou, o prefeito indicou, e tem que passar esse recurso, né? A gente sabe que o intuito é passar o recurso mesmo, mas tem que ver se naquele determinado momento, como que está a situação financeira do município, né? E talvez muitas das pessoas não tenham esse entendimento. Nas parcerias aí, cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas no fim, né, de cada exercício. Essa aqui é uma informação aí, né, muitos aí já têm ciência, mas alguns talvez não têm ciência. Tem que ter uma conta agora específica, né, a bancária específica, lá de acordo com o artigo 51 da Lei Federal, ela é isenta de tarifas, tem que ser em bancos públicos, né, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E essa conta ela é específica para receber esse determinado recurso, porque antes vocês poderiam receber aí nas contas bancárias normais de vocês aí tudo, agora não, a lei não permite isso. Vocês têm que abrir uma conta, né, específica, né, depois, né, que terminar, que vocês prestarem conta, acredito que vocês podem lá encerrar essa conta, mas é uma conta agora específica para receber esse recurso. Tem que ter aplicação imediata do recurso, de acordo com o plano de trabalho. Os rendimentos lá, né, eles têm que ser devolvidos se tiver alguns juros, alguma coisa, ou então utilizados no projeto, e não podem ser computados como contrapartida. Ela tem lá, como falamos aqui, a especificação aqui de estar, né, toda a execução do projeto, e não pode ter nenhum tipo de depósito, igual eu estava falando aqui anteriormente, tem que ser específico para isso. São algumas vedações aí, né, que as entidades têm que ficar atentas aí relacionadas às despesas. Em data anterior ao recebimento do recurso ou posterior à vigência da parceria. Não tem como o município repassar um dinheiro, né, de um evento, né, que já
Oi, tá ligado? Tá. Então, o que ocorre? O evento já ocorreu, e aí a entidade quer ir lá e protocolar um plano de trabalho, né, o evento já finalizou, ou ele está em andamento, a administração, segundo a lei 1319, ela não permite isso. Né, tem que ser, o recurso tem que estar em conta corrente, né, antes do evento começar, antes do projeto continuar. Ali coloca ali também outras vedações, a título de taxa de comissão de administração, ou gerência similar, para o pessoal lá da entidade, eles não podem ser, né, remunerados, colocar lá no plano essas despesas. Taxas bancárias, multas, juros, ou correção monetária referente aos pagamentos, recolhimento fora do prazo, a lei também não permite isso também, né, a tarifa bancária, né, ela tem que ser, no período que tiver havendo a cobrança, a entidade tem que fazer o depósito lá na conta corrente, ele não pode prestar conta para pagar as tarifas. Questões de publicidade, né, previsto no plano de trabalho, a lei também veda também, né, despesas com pessoal que não estejam previstos no plano de trabalho. Como é que é? São vedações, não consideram, né, não é permitido. Né, por exemplo, você está falando a questão da taxa de manutenção. Né, enquanto não for estornado, a segunda legislação ela não permite. Você tem que fazer, se tiver ouvido alguma cobrança lá na conta, aí você tem, na hora que você for prestar a conta, você tem que fazer o depósito lá do valor referente à taxa da manutenção lá na conta. A lei não permite fazer você colocar na prestação de conta a taxa de manutenção. Correto? Vem com juros. A publicidade que eu falei aqui, né, eu falei agora há pouco, as despesas do pessoal que não estejam previstas no plano de trabalho, tem que estar descrito lá. Utilizar ainda em caráter emergencial recursos com finalidades diversas estabelecidas no plano de trabalho. Proibida a realização de pagamentos, já falei aqui, após a vigência da parceria, né, inclusive qualquer tipo de áreas de viagem. O Dr. Joanes falou aqui, deixou bem claro aqui a questão do servidor, empregado público, integrante do quadro pessoal, né, da entidade, também não pode. A utilização do recurso, lá no plano de trabalho tem a previsão lá, a planilha, né, com as despesas de pessoal, né, ela é muito bem clara lá, para quem a maioria já tem pegado essas planilhas lá, já protocolaram. Então ele especifica lá o detalhamento das despesas, né, deverá conter, no caso de pessoal, as funções, né, dos integrantes, a remuneração prevista, despesas previdenciárias, de FGTS, férias, 13º, porque tem alguns casos lá, né, que permite-se passar esse recurso para efetuar esses pagamentos, então você tem que discriminar isso lá na memória de cálculo. E poderão ser pagos outras despesas aí com recursos vinculados, remuneração da equipe encarregada, despesas com impostos, contribuições, FGTS, salários. Né, a gente sempre está orientando lá as pessoas que estão procurando a gente lá, antes de protocolar o plano de trabalho, ir lá e levar para a gente ver, para evitar, né, outros transtornos, questões de demora, né, para a gente fazer essa verificação. Essa aqui também é uma informação importante aí também, que é ciente de todos. Os pagamentos têm que ser feitos, né, todos aí via transferência eletrônica, né, todos os pagamentos. Né, e tem ali um caso ali, na impossibilidade de fazer isso, a entidade tem que protocolar uma justificativa plausível, né, com embasamento, para a administração avaliar, ver se pode ser feito de uma outra forma de pagamento, caso contrário, não, tudo com transferência eletrônica. E tem uma observação importante aqui, que o Estado de Minas aí, encaminhou um ofício para o Banco do Brasil, aí, né, de acordo com o artigo 51, falando que eles não podem cobrar essas tarifas. A gente sabe que aqui em Patos ainda o banco alguns não estão cumprindo ainda, a gente está orientando para o pessoal ir para o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica não tem esse entendimento ainda. Então vocês têm que procurar lá realmente o banco, entrar em contato, né, nos órgãos aí de PROCONs aí, para avaliar, ou as ouvidorias do banco, porque é uma lei federal e eles têm que cumprir isso aí. Essa aqui
é uma das novas mudanças que teve na lei também, porque todo o recurso que foram captados aí por vocês, aí, pelas entidades, né, tem uma comissão designada pelo prefeito, né, essa comissão tem que ir lá verificar em loco se essa parceria está sendo executada, né, dentro do prazo, né, de vigência da parceria, né, eles vão ter que ir lá, vão visitar as entidades para verificar se está tudo de acordo com o plano de trabalho e depois eles vão fazer um relatório. Eles têm que discriminar lá, relatar se está tudo ok, se, né, se não tiver, vai informar, né, os superiores. É a comissão de monitoramento e avaliação. Tem um gestor da parceria também, que depois que a comissão de monitoramento faz esse relatório, ela passa para o gestor também vai avaliar. No caso aqui do município de Patos, o gestor da parceria sou eu, então eu também posso acompanhar, em algum caso da comissão de monitoramento e tudo, em alguns casos eu posso estar indo também, que depois eu vou fazer um relatório também para a gente finalizar, né, o acordo aí, o termo. E importante aqui, esse último parágrafo aqui, no caso de parcerias financiadas aí com recursos de fundos específicos, né, como muitos aí estão presentes aí, FIA, Fundeb, FNAS, essa comissão de monitoramento é designada pelo próprio conselho. Eles que têm que definir aí essa comissão, eles que têm que fazer esse relatório, né, lá de acordo com o artigo 59 lá da lei. Ele deve ocorrer, né, como eu falei aqui, no tempo da parceria, né, não pode ultrapassar, né, a comissão vai fazer essas visitas, faz o acompanhamento, como eu falei, em loco, né, e se tiver algum problema, ele vai ele vai relatar isso aí. Então era isso que eu tinha que passar. Eu acho também que eu acho assim que esse ano foi um ano de aprendizado para todos nós. Eu acho que para a prefeitura também, para os funcionários que estão ligando diretamente com essa lei e com vocês também, que são os beneficiados aí do projeto. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo, porque a gente está em fase de aprendizado, a gente está aprendendo, né? Então, para os próximos anos, a gente executar de acordo com a lei, né? Seguir as leis para evitar problemas para o município, para o executivo e para vocês também. Muito obrigado a todos, espero que eu fui claro aí com vocês. Então, nós vamos abrir uma primeira leva de perguntas, né? Porque senão depois esquece, ok? Verdade? A gente vai abrir agora uma leva de perguntas para o Joanes e para o Marcos. O Júlio vai falar agora mesmo pós-café, pode ser, Júlio? Sem problema? Que aí a gente faz as perguntas, depois a gente toma o café, tomara que ele chegue da padaria agora mesmo. E aí depois a gente volta com o Júlio, que o Júlio vai falar especificamente sobre a questão de protocolo no cartório, cursos, questão de ata, que é importante também. E a Gisele vai fechar com a questão, e também alguns outros servidores, vão fechar com a questão de prestação de contas, ok? Então, boa tarde a todos, bem-vindos à Câmara. Eu queria fazer uma pergunta, Joanes, não sei se é para você, ou se é para o Marcos, ou se é para a bonequinha ali. Aqui, o prefeito liberou 50 mil para cada vereador, tá? E aí, as entidades estão aqui. Se ainda não tiver em dia, tem como ainda, dá tempo ainda de organizar para eles receberem hoje ainda, sendo que o Marcos falou que vocês vão visitar cada entidade para provar o que é que eles fazem. Ainda dá para receber essa subvenção? Porque essa subvenção vale só até o dia 30 de dezembro, não é? É o seguinte, a Lei 13.019, ela passou a vigorar para os municípios a partir de 1º de janeiro de 2017. Logicamente, é novidade para todo mundo a norma, embora ela já está se aplicando desde 2014 aos estados e à União Federal, para os municípios. Como nós vivemos no Brasil, a gente deixa tudo para a última hora, nós começamos a se inteirar dessa lei a partir de 1º de janeiro. O que é a nossa interpretação, tá? E tivemos conversando com outros procuradores, inclusive com alguns representantes do Ministério Público, seria de ter uma relativização a respeito dessas exigências da lei.
Porque se a entidade conseguir ainda comprovar a sua regularidade, deve ser analisado pelos órgãos de controle e vai para a Procuradoria. A gente tem que ver a forma de irregularidade. Porque a Lei 3.019, ela fala a respeito disso, da possibilidade. Ela fala dessa possibilidade, né? Então, se a entidade conseguir, dentro de um plano de trabalho, apresentar, existe a possibilidade de análise. Eu não posso falar para você que agora se é possível definitivamente, eu não tenho como. Mas essa lei já está há tanto tempo, por que só agora que vocês apareceram com ela? Só agora que o prefeito liberou? Não somos nós. O dispositivo legal, um artigo... Mas o prefeito liberou só agora, sendo que foi no princípio do mandato que nós ganhamos? Sim, mas não, a questão é o seguinte. A lei, ela passou a vigorar para os municípios a partir de janeiro de 2017. E ao longo desse tempo, até agora, não somos nós. O Belo Horizonte já está no segundo decreto editado. Ele revogou o primeiro porque estava tendo distorções de interpretação no decreto. Belo Horizonte, com um porte do tamanho de uma capital, com recursos técnicos bem maiores que Patos de Minas, revogou o decreto, já está no segundo, por que Patos de Minas não poderia estar fazendo o seu primeiro gol? Minha interpretação é essa, a gente quis fazer o melhor, a gente estudou, nós fomos na Associação Mineira dos Municípios, fizemos cursos, nos preparamos e entendo que ainda haverá algumas modificações, isso é normal. E olhe lá se não vier no Congresso Nacional uma alteração nessa lei ainda, porque a polêmica que está se causando aqui embaixo está causando lá em cima. Existe a possibilidade, é o que eu estou falando, mas tem que ser analisado pelos órgãos de controle interno e o parecer jurídico. Sim, existe uma situação também que é interessante, gente, que a questão de quando o poder público atrasa no repasse do dinheiro, existe a possibilidade de fazer um termo aditivo prorrogando esse prazo pelo tempo de atraso do repasse. Mesmo passando de ano? Aí eu acredito que depende aí agora do plano de trabalho, da forma que vai ser concretizado isso, porque tem parcerias que têm durabilidade mais do que um ano. Então existe a possibilidade. Tá? Isso aí tudo é uma questão de análise do caso concreto. Pessoal, a gente pede para que todo mundo que esteja fazendo pergunta, que se identifique, pelo menos com o nome e o nome da entidade, porque a gente está gravando a reunião, porque depois a gente vai estar nos registros aí da Escola do Legislativo. Meu nome é Tânia, eu represento aqui a Associação Vencer, e eu gostaria de saber, você disse que pode prorrogar sim, né? E eu queria saber, por exemplo, se a gente prorrogou essa subvenção de 2017, 2018 já lança outra, né? Outra doação dos vereadores. E se a gente está em andamento com essa outra, nós podemos receber? A lei 3.019 traz essa vedação enquanto estiver um plano de trabalho em execução, não há repasse de novo recurso. É uma previsão na lei. Infelizmente. Mas tem o outro lado, que pode ser, porque a grande questão é o seguinte, os bons pagam pelos maus, né? Então as boas entidades, aquelas que seguem os seus planos de trabalho adequados, provavelmente estarão sofrendo em razão de algumas que não cumpriam, mas que, acredito no futuro próximo, ou essas entidades estarão fora, né, de atuação ou se adequarão às novas regras. Joanes, boa tarde. Meu nome é Silvia, eu sou da Agência de Desenvolvimento aqui de Patos, da ADESP. Joanes, eu queria que você especificasse melhor para mim a questão do OCIP, que você falou que não se enquadra nessa Lei 13.019, e como que ela funciona através do termo de convênio, né, que tem uma lei específica para isso, como que ela se enquadra, então, nessa questão? É o seguinte, o artigo 3º da Lei 13.019, ela trata aqui de algumas entidades que não se aplicam a essa lei, não se enquadram nela. Uma delas, no inciso 6,
aos termos de parceria celebrados com as OCIPs, desde que cumpridos os requisitos da Lei 9.790. A OCIP tem que estar cumprindo com esses requisitos, ou está se enquadrando da Lei 9.790. Existe um certificado de regularidade que ela obtém junto ao Ministério da Justiça, salvo engano, e ela se enquadra e demais requisitos que ela não se aplica a essa lei especificamente, aplica a Lei 9.790. Isso não impede que ela pleiteie o recurso junto ao poder público. É só questão de não se aplicar a 3.019 as OCIPs, porque elas têm um regramento específico. Tá bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando de Assis Silva. Sou representante, sou presidente da FIAP e também presidente da Acadêmica do Samba. Quero fazer duas perguntas. A primeira é sobre a FIAP, relacionada à entidade, à associação. A associação não recebe, apesar de estar com todos os documentos legais. Se não tem um plano de trabalho para esse ano, não daria tempo de fazer um plano de trabalho, que tem o trabalho até agora, e entrar com recursos para receber, mesmo que for destinado a um vereador ou do próprio prefeito. Como eu faria esse plano de trabalho? Se eu não faço esse ano, se daria tempo de fazer para o ano que vem? É o seguinte, a gente tem que estabelecer aqui quais são os objetivos de cada entidade. Se aquela entidade só quer pleitear subvenção social, ela tem a época adequada para ela fazer esse requerimento. Se ela quiser pleitear outra forma de parceria com o poder público, a qualquer momento ela pode apresentar o seu plano de trabalho. São diferentes, então. Então são situações diferentes. Porque, com relação à lei de subvenções, ela tem o momento adequado de aprovação junto ao Legislativo, e nada impede também que a entidade requeira isso junto ao poder público, a apresentação disso. Tá? Isso aí você tem que apresentar o seu plano de trabalho adequado de acordo com a Lei 3.019, e agora disponibilizamos o decreto municipal que trata sobre essa questão, que vai nortear bastante as entidades. A entidade, então, para receber do recurso, pela Lei 3.019, ela só quando ela vai fazer parceria com o governo. Sim. Certo. Se ela vai receber subvenção, ela pode entrar a qualquer tempo e prestação no final do ano normal. Igual de regra, com a subvenção, eu acho que é um costume no município de Passos, né, vereadores, é que, aprovado a lei, apresenta-se os planos de trabalho, se eu não me engano. Inclui-se nas leis, na lei de subvenção, e depois as entidades vão apresentando seus planos de trabalho para requerer os recursos. Não, o plano de trabalho também... Uma questão que eu queria deixar bem claro aqui, gente, é o seguinte: as leis que destinam contribuições, auxílios e subvenções são leis autorizativas. O que seria isso? Autoriza o executivo a subvencionar, não obriga e não determina o repasse de dinheiro. Isso a gente tem que deixar bem claro, tá? É uma lei autorizativa. Mesmo porque a Lei 4.320, que é a lei federal que trata das finanças, ela trata dessa forma o assunto. O que vem a calhar com o repasse do dinheiro? É a disponibilidade financeira. Aquelas pessoas que já atuaram do lado executivo, está aqui a Maria Beatriz, a Bea Savassi, ela sabe disso. A entidade pleiteia um recurso. Ela pleiteia. O repasse do recurso será no momento em que o município tiver esse dinheiro em caixa. Por isso que, às vezes, retarda o repasse do dinheiro. Não é porque o Poder Executivo não quer repassar o dinheiro para a entidade, é porque naquele momento ele não tem a disponibilidade do dinheiro. Então, assim, é uma situação bem complexa. O que a Lei 3.019 vem tratar agora sobre isso? Que as entidades que já deveriam de antes ocorrer, que seus estatutos lá prevêem diversas formas de receita, que elas também busquem essas outras receitas alternativas para o custeio das suas atividades, não só contando com a subvenção, ou com a contribuição, ou com o recurso do poder público, porque no momento atual do país, eu tenho percebido assim, um pouco de preocupação das entidades, e tanto do executivo também,
quanto à relação de repasse de recursos. Então, assim, é até um pedido que eu faço aos gestores, aos dirigentes das entidades, que fomentem a receita de vocês. Que quanto maior receita, logicamente, o trabalho de vocês será bem melhor desenvolvido. Boa tarde, Johannes. Marlene, Boa tarde. do Conselho do Idoso. A maior parte da minha pergunta você já respondeu nesta última agora. É que tem havido muita confusão em relação às subvenções e a questão da Lei 13.019. Me parece, pelo que eu li, que a subvenção é um caso à parte. Não é? Você até falou no começo aí, a Lei 13.019 não está ligada à subvenção, ela tem uma lei específica. Não, Marlene, tudo bem, né? Tudo bem. Eu não estou te vendo? Estou aqui. É o seguinte, não é que a lei é uma parte. A Lei 13.019 tornou inexigível o chamamento público no caso de repasse de subvenção à entidade. A entidade já vem nominada na lei de subvenção. Certo. Então ela já está lá na lei municipal de subvenção destinando recursos para ela. Não há necessidade do poder público fazer um chamamento público para buscar entidades para que seja destinado recursos. Compreendeu? Sim, já está determinado, né? Isso. Agora, isso não implica a observância das demais normas previstas na Lei 13.019 e no decreto municipal. Por exemplo, prestação de contas. Com certeza. Tá? Certo. A outra coisa que eu queria só deixar claro para vocês aqui, quando eu falei da ficha limpa do dirigente, uma coisa ficou para trás, uma informação muito importante. O dirigente que tiver contas reprovadas, rejeitadas, ele possui essa mácula, o dirigente, a entidade e o dirigente, pessoa física, e ele carrega consigo isso, inclusive se ele, na iminência de querer burlar essa reprovação, abrir uma nova entidade e presidi-la. Essa mácula vai com ele junto para a nova entidade. Tá bem? Então, eu queria deixar isso bem claro para que todos prestem atenção em relação às prestações de conta. Johannes, só uma última coisa. Com relação a essas entidades que já estão credenciadas, que poderiam ser dispensadas de chamamento público, como é que está funcionando isso? Pois é, você está falando que as entidades já estão contempladas na lei de subvenção? Não, aquelas que a lei diz que já estejam credenciadas no órgão gestor das parcerias. Sim. Como é que está funcionando exatamente isso? É porque aqui a questão é o seguinte, alguns municípios têm credenciado, a exemplo de Luz, né, ele tem credenciado a entidades de que forma? Ele abre um chamamento público para apresentação de documentação. Todas as entidades apresentam as documentações e é selecionada aquelas que estão regulares. E a partir daí, ela pode fazer uma parceria com elas. Então, depende da forma que você vai fazer. Credenciamento para documentação, credenciamento para obtenção ou para figurar na lei de subvenções. Ou você está falando do fundo? Todas as parcerias, né? Meu nome é Carla, eu represento o gabinete do vereador Tião Mariano. Eu quero perguntar para o Marquinhos, esses repasses financeiros, ele pode ser subvenção, contribuição e auxílio, né? Tem alguma lei onde a gente olha assim, subvenção, especificamente, por exemplo, vai pagar água, luz, aonde que entra? Entendeu? O que seriam bens permanentes? Tem alguma lei onde que eu olho e falo, é aquilo? Porque, por exemplo, tem uma entidade que não, a gente quer uma caixa escolar, por exemplo, a gente quer comprar panela, fogão, e aí? Aonde que eu vou ver se ficou certo? Ô Carla, estou me informando aqui, a lei 6.560, mas também no início do exercício também, acho que na hora que os vereadores também indicam, eles também acho que colocam essa informação, não põe não? Eles colocam muito, até sem saber por que colocou aquilo. Porque lá porque quando a gente indica, o vereador indica, ele não sabe o que a entidade quer. Por exemplo, a gente indicou estou te dando um exemplo, para a caixa escolar.
Hoje eu fui conversar com a diretora e ela falou, a gente quer fogão, mas quando indicou, ninguém sabia o que ela queria. Então Tá, ela mas, cai num... Carla, aí entra a questão que nós falamos ali há pouco, planejamento, gestão, plano de trabalho detalhado, pormenorizado, bem caracterizado. É essa a exigência da lei. E preste atenção aos dirigentes das entidades. Os planos de trabalho de forma genérica não passarão, porque a lei não admite. Pois é, especificado com valor comprovado. Mas hoje eles conseguem especificar isso, mas quando em janeiro a gente indicou, isso não existia. Carla, na prestação de contas a gente vai detalhar a questão das despesas, o que pode ser gasto, o que não pode ser gasto. Separadinho, né, por categoria. Auxílio, subvenção, contribuição. Né, que facilita. Se pode trocar? Não, pelo amor de Deus, gente, não adianta ser vereador, não. Tudo que a gente vai arrumar para a população não pode, ué. Ô, Beia, é o seguinte. Vamos supor, ela colocou lá para essa caixa escolar, tá? Tudo que vai arrumar não consegue. Por exemplo, ela arrumou lá para essa caixa. E se vocês forem lá visitar e falar, não pode, ela ainda dá tempo dela trocar? Porque tem que ser só até o fim do ano. Pessoal, a questão é o seguinte, deixa eu te falar. A gente veio aqui para fazer uma palestra e tratar de um assunto jurídico e não para responder questões de trato cotidiano das entidades. O nosso propósito aqui foi outro. Até porque parece que Não, tirar as dúvidas. Hã? Não, é porque nos foi passado que não seriam dirimidas essas questões aqui, né, Vicente? Isso foi nos passado. A gente não tem essa autonomia para isso, porque nós estamos aqui como palestrantes. Na verdade, são questões que estão mais, extrapolam, né, a questão do jurídico. Inclusive, assim, cabe ressaltar que a nova lei de subvenções para o ano de 2018 já chegou à Câmara, já está no e-mail dos vereadores, com os impactos e tudo mais. Então, está na hora, né, as associações já estão mandando os pedidos, então está na hora do pessoal especificar, né, o que quer, quanto quer para os vereadores. Eu queria, Vicente, só queria reportar a pergunta da vereadora Beia, é o seguinte, Beia, a qualquer momento com a lei 3.019, havendo ampliação do objeto ou redução, desde que comprovado, ou alteração no plano de trabalho, a entidade poderá apresentar isso, mas é tudo comprovado, motivado, documentado. A lei hoje tem essa margem, o que não se tinha antes. Às vezes tem algumas questões, por exemplo, vocês estão falando, mas antes era assim, porque agora é assim. Porque antes aplicava-se a lei anterior, agora a partir de janeiro nós temos essa possibilidade. Eu sei, você não entendeu minha pergunta. A pergunta que ela fez lá, nós fizemos isso no princípio do ano. A gente não sabia que não podia, vamos supor, para a caixa escolar. Sim. Aí, se pela lei aí não puder, é isso que eu queria saber, ainda pode trocar para eles terem oportunidade de receber essa subvenção? Ô Beia, eu estou entendendo o que você está falando. Já teve alguns vereadores aí que ocorreu isso. Teve que suplementar, teve que fazer alguma alteração. Tem jeito de fazer? Tem. A entidade vai ter que protocolar um ofício para o prefeito, informando lá que vai ter que alterar, né, questão de valor ou a forma, se é subvenção, se é contribuição, auxílio. O prefeito vai encaminhar para nós vamos mandar a diretoria de orçamento, ele vai fazer um projeto de lei, vai mandar para o jurídico e vai vir mandar para a Câmara para vocês aprovar em 2 turnos. Agora, nessa altura do campeonato que nós estamos aqui, eu não sei se vai dar tempo, porque depois eles têm que entregar a documentação e tudo. Alguns vereadores indicaram e algumas entidades fizeram isso. Eu não sei se é isso que a senhora está querendo saber, mas que ocorreu isso, ocorreu. E a senhora reportou aí anteriormente também, no início do mandato, por que começou agora, por que está em cima na última hora? O prefeito, porque o prefeito liberou só agora para a gente, por isso que nós estamos dando. O prefeito tinha um decreto, né, de calamidade financeira, que não estava passando recurso, e aí depois ele fez o acordo com vocês. Então agora que está chegando para nós essas informações, porque até agosto o município estava impedido de passar por causa do decreto. Então por isso que demorou, e as entidades têm ciência disso também. Entendi. Pessoal,
eu queria fazer um apelo a vocês, que a gente reportar só o assunto da matéria da lei, porque questões políticas ou questões que envolvem o executivo, o chefe do executivo, não está na nossa alçada. E a gente nem tem nada de informação a respeito disso. Você me desculpa, vereador, infelizmente nós não temos isso, né? Sim, Agora, o que acontece é o seguinte, como a Lei 3.019, ela vem conflitando com a lei municipal que existia, e a gente tinha uma margem de possibilidade de aplicar a lei municipal para que não atrapalhasse as entidades. Em que ponto? Que a entidade não tinha um estatuto atualizado, que algumas entidades tinham problemas de regularização. A gente entendeu em fazer uma miscelânea entre a lei municipal e a lei 3.019 no que couber, inclusive parecer da Procuradoria era nesse sentido, de não exigir muito das entidades, porque nós também consultamos alguns órgãos do Ministério Público, eles entenderam que havia essa possibilidade, até porque era matéria nova, né, norma nova, e que desse um prazo, a partir de 1º de janeiro, todas as entidades se adequassem. Joanes, Gisele e Marcos, eu tenho uma preocupação em relação a essa lei, mas eu vou fazer só uma ponderação. Veja bem, nós temos, quando você fala em dirigentes, você fala da diretoria toda, presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, vice-secretário. É o seguinte, vereador, deixa eu esclarecer isso bem. Existe um monte de, várias interpretações a respeito disso. E, inclusive, tem municípios que estão estendendo até os conselheiros das entidades. O município de Patos de Minas estendeu só aos dirigentes, a mesa diretora aos dirigentes, que vai presidente, vice, tesoureiro, secretários. Tá, então... diretoria executiva. Tá. Nós temos uma abrangência de um conselho que tem retiros de meio rural. Palmital, Retiros, Lenhosos e tal. É uma grande área, uma gleba grande de terra, onde moram vários moradores, donos de pequenas fazendas, pequenos terrenos. Eu, inclusive, tenho lá nesse lugar nosso, lá, que é o Conselho de Vertentes, por exemplo, que eu vou citar como exemplo, porque no meio rural vai ficar difícil. Lá, todo mundo que mora lá, nós somos parentes. Eu, inclusive, sou até prima dos meus filhos, porque eu casei com o Moacir, meu primo primeiro, sou parente dele. Então, e nós temos um conselho vigente há 24 anos, que sempre foi exemplo de retidão, de prestação de contas. Vão lá para vocês verem a nossa organização. Essa lei vem acabar com a organização que existe lá naquele local? É uma situação complexa. Não, o meu colega aqui falou que é uma questão atípica, mas eu não vejo que é atípica não, vereadora. Porque é uma época que eu trabalhei em Presidente Olegário, você sabe que as cidades pequenas, quando eu estive na Procuradoria lá, todo mundo é parente na cidade. E aí você vai nomear um secretário lá, é parente do prefeito, se tirar é parente da mulher do prefeito, que o prefeito casa com a prima, é a mesma história, né? Isso aí não é uma questão de se analisar o contexto, o caso concreto. De regra, a regra geral é vedado o parentesco. Isso aí é regra geral. Agora, tem que se haver uma possibilidade de o mínimo possível de parentes nessa diretoria. O mínimo possível. Pois é, mas isso vai ser colocado no decreto ou não? No decreto não prevê essa situação. Eu acredito que isso é uma análise... Não, o decreto não prevê essa situação excepcional, não. Ele não prevê essa excepção. Mas devia prever, porque eles... Não, mas é porque, se você ver bem, não tinha chegado o conhecimento da gente, isso chegou agora. Após a edição do decreto. A Gisele sabe. Mas isso vereadora, isso é uma questão que pode ser solucionada, no meu entendimento, através de um parecer jurídico. Desnecessário o decreto mencionar sobre isso. Porque é uma situação excepcionalíssima. Né? Não tem culpa de ser parente da cidade toda. Pois então, e nem de ser descer todo. Obrigada. Ainda bem, família grande. Pessoal, agora eu convidar todos para tomar um café social ali. Os banheiros, tá? Vocês saindo por aquela porta à esquerda, tem banheiros lá no final, tá bom? Às 4 horas da tarde a gente vai recomeçar, tá bom? Com a fala do Júlio. 20 minutos aí, igual recreio de escola. Vamos lá.